Cara, pois é, eu tenho Hero Quest. E eu descobri uma coisa hoje que mudou assim minha vida em relação ao Hero Quest. Eu descobri, eu acho que muita gente já, talvez fãs já deviam saber disso, mas eu descobri que ele foi feito pela Games Workshop. A Games Workshop que ela é a criadora de Warhammer. Isso mudou tua vida. Foi, cara. Você é estranho. Ei, mas quem sou eu pra jogar? Mas poxa, cara, é porque assim, aqui no Brasil eu ganhei o Hero Quest quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, 11, talvez 13. Eu lembro do Hero Quest. O moleque na escola tinha um. E aí ele era da Estrela, então Isso. até... Tinha na Mesbla. Pois é, até os meus 18, 19, talvez 20 anos, eu achava que ele era da Estrela e pronto. Porque naquela época, primeiro, eu era criança, segundo, não tinha internet pra pesquisar. A gente achava que tipo, banco imobiliário tinha sido inventado pela Estrela no Brasil, Isso, né? exatamente. E eu não sabia dessas coisas, sabe? Eu não sabia dessas outras indústrias. E aí o que aconteceu foi isso. Eu cresci, obviamente, e sabia que não, Hero Quest não é da... Aquele sonzinho. Hero Quest não é da Estrela. Beleza, mas eu nunca me tomei curiosidade pra saber qual a empresa que inventou o Hero Quest. Mas a Estrela lançou no Brasil, não foi? A Estrela lançou no Brasil, mas não foi ela que criou, obviamente, né? Mas Warhammer não é aquele jogo de miniaturas com 1 milhão de cálculos que... É, A esse série mesmo. Warhammer é extremamente grande. Mas nunca foi lançado no Brasil, é uma cor muito de americano, assim, né? Cara, mas é A série europeu Warhammer também. é fantástica. Warhammer, ele tem RPG, tem livros, Eu lembro Estratégia, tinha um- jogo de estratégia. jogo de estratégia. Tinha um jogo pro NES, não tinha E não? tem Joguinho vários- de robô? Também tinha, mas não era de robô não. Mas não era de robô não. mas talvez tenha. O universo Warhammer tem o 40 mil, que é no futuro. Isso. Mesmo utilizando os mesmos universos, mesmos personagens, só que futuristas. Pois é, tem o Warhammer Fantasy também. Tem o Mariner, tu já viu também? Não. Pô, o Mariner é fantástico. Contando a história de soldados que ficaram presos numa situação e você meio que tem que se Eu lembro de utilizar ler. desses soldados, cada um com suas habilidades específicas. Eu lembro de ler sobre o Warhammer pra em revista poder- RPG, mas eu Cara, não o Warhammer é conheço. um universo incrível. Se eu não me engano, o Warhammer tem até jogo de futebol americano de estratégia. Tem sim, é o Blood Blood Bowl. Bowl, Isso. Blood Bowl 1 e Eu não 2, fazia ideia. que é Pois de é, estratégia o- de futebol americano. Warhammer é gigantesco. Porque ele não é um jogo de estratégia, não é um jogo de esporte convencional. Pois é, cara. Ele- Aí, Coisa boa, Léo. Que bom, cara. hoje eu Sanduíche é fui... muito bom. Hoje eu fui procurar por um dos monstros do Hero Quest, que é o Fimir. Uhum. Aí eu botei no Google Fimir, aí só tava aparecendo Fimir Warhammer. Como assim Fimir Warhammer? Aí eu botei Fimir Hero Quest. E aí eu descobri que foi que a Games Workshop que fez o Hero Quest. Hero Quest. E utilizou coisas do Warhammer no Hero Quest. Aí, Mas você chegou a jogar o Warhammer na época? Não, nunca joguei Warhammer. Nunca. Só admirava. Eu principalmente só esse admiro antigo, isso. né? É. Eu A acho Game legal as Shop- a miniaturas. Game Shop, ela cresceu demais. Ela é como a Wizard Coast. E eu acho que na Que ela Europa fazia o joguinho de tabuleiro Na Europa, e naquilo talvez ela ali ele seja se maior. desenvolveu e que dali ela se desenvolveu para os computadores e videogames. Ela só expandiu aquele universo que ela já tinha e que ela, tipo assim, vamos investir aqui, se der dinheiro bem, se não der, tudo bem. Foda-se, tá perdido, já era. Modo de dizer, né? Porque empresário nenhum quer perder dinheiro, mas tipo assim, não era o trunfo deles, assim. Sim. Mudando aqui de pau pra cacete, Não, cara, muda não. o cara tá. O cara tava falando aqui da gente jogar Shadowrun. Tu tá dentro? Por mim, toda hora. Conhece Shadowrun? Conheço pouco, quase nada. Fala um resumão aí, cara. Cara, não. É assim. Eu sei que é tipo Cyberpunk, É um universo cyberpunk. só que mais sombrio e tal. O Cyberpunk ainda meio que não tem as mesmas obscuridades do Shadowrun.
Você fala Cyberpunk 2020, não? 2022. 2022. Que é o jogo de tabuleiro oficial, né, de RPG, era o Cyberpunk 2022. É assim? O que vai sair agora de videogame, que fizeram também um jogo de tabuleiro, é o 2077. Como se fosse uma continuação. Tá. Esse é que passou um tempão sendo desenvolvido, né? Isso. Anos e anos. Mas eu acho a proposta do Shadowrun interessante para RPG, porque ele com certeza. É assim. Isso é igual Fallout. É a magia que volta ao mundo. E aí o que foi que aconteceu com o mundo quando a magia voltou? Basicamente é isso que acontece. Começaram a acontecer mutações. E aí algumas dessas mutações foram sendo chamadas pelas pessoas pelos nomes fantásticos delas. Então tem o Orc, que é um cara que sofreu uma mutação que ele fica desfigurado, bem forte e grande. Aí começaram a chamar de Orc. Um cara que começou a desenvolver... Por conta disso, ele tem os frenesi, as coisas parecidas, em termos de ficha técnica. Em termos de ficha, não, ele não tem. Ele só é mais apelido, forte. Ele só é um apelido por aparência. Ele é mais forte, ele é bem mais forte. E aí, mas aí algumas coisas mesmo... pode ir lá. 2 segundos. Esse é o guardanapozinho lá, Léo? Guarda não. O que eu acho interessante é que, na verdade, o que determina a posição, os problemas que esse personagem vai viver, não é tanto a raça. É criado umas dinâmicas, mas que tem a ver com classe. Cara, é a raça também. Mas isso acaba se estruturando, tendo a ver com classe, com posição social que a pessoa tá. Mas... isso tem a questão da discriminação também. Sim, aí voltando aqui, aí teve pessoas que começaram a desenvolver uma visão noturna e orelhas pontudas, aí começaram a chamar eles de elfos e etc. Tu conhece o universo do Fallout? Conheço. Cara, eu acho incrível o universo do Fallout. Porque eles usam do acidente nuclear e a partir dali acontecem as mutações, entre outras coisas, e vão surgindo... as perícias, as habilidades e as coisas que tudo em cima da tecnologia. Assim, a tecnologia perdida e a que vai se desenvolvendo, né? É como se o mundo tivesse acabado nos anos 30, 40, né? 50, não sei. Naquela época e ficou muita coisa, enfim. Acho o universo do Fallout legal. E tu já viu um jogo chamado Hell's Gate London, que eu acho que ele tem tabuleiro também. Não, esse não. Se eu não me engano, ele é dos antigos criadores do Diablo. Já ouviu falar do Hell's Gate London? Não, conheço o Diablo. É como se o inferno chegasse na Terra em Londres. Sim. E... acho que isso já aconteceu, hein? E como se os portões do inferno, né? Tipo, aparecessem esses demônios e tudo. E as magias e as coisas são, tipo... Aí você forma o seu personagem e tudo. Aí tem um guerreiro paladino. Tem toda uma série de coisas, né? Mas é tudo voltado em cima da tecnologia. E no CGI tem uma coisa que é legal, você vê uma maga no começo. E a maga é muito interessante porque é como se ela tivesse bobinas de energia entranhadas na cabeça dela e nas mãos. Então é como se ela gerasse a energia e soltasse raios, entendeu? Uma estética retrofuturista. Isso. Então eles usam. O paladino, por exemplo, ele vai dar um dano de fogo com a espada. Ele tem um botão que ele aciona e a espada... ela entra em combustão, entendeu? Sei. E é um modo serra. E a armadura deles são todas projetadas de uma forma futurista, assim, mas que lembra um paladino do futuro. Então elas geram energia de alguma forma. Então o capacete desce, brilha igual do Homem de Ferro. Só que eles lutam de espada e escudo, né? E, enfim, eu achei isso fenomenal, porque as classes se adaptaram, tipo o arqueiro. Aí o cara pode usar o arco, existe um arco lá. Só que tem um arco rústico e tem, de acordo com a tecnologia que vai aumentando, você tem outros arcos. E eu achei fantástico aquela visão, porque eles usaram a magia, explicaram a magia no jogo de uma forma tecnológica.
E eu achei a adaptação incrível, assim. Nossa. Eu achei ele até na época, eu achei ele muito subestimado. Mas assim, minha opinião, né? Assim, eu vou dar uma procurada. Eu já ouvi falar dele. Eu já vi algumas imagens, mas eu nunca joguei. É bem antigo. Uma coisa que eu achei legal no Fallout, não sei se você lembra dos primeiros Fallouts. Sim. São os melhores pra mim. Sim, o 1, o 2, o Tactics. Que você começa você começa numa aldeia indígena. Basicamente isso. E é como se tivesse retrocedido mesmo. Toda a tecnologia, a civilização retrocedeu. Sim. E aí, no primeiro jogo, você vai atrás da Terra Prometida, né? Não, na verdade, sempre é sobre a Terra Prometida. Sempre tem o escolhido num vault, tanto é que a história de vaults separados, né? De bunkers separados, sempre é o 101, é o 202, é o 325, não importa, tem vários espalhados na Terra, vários de N formas, e eles sempre têm um propósito de repovoar. O legal dos primeiros é que você não é um habitante desse vault, você é um descendente. Isso. Você é um descendente. Isso, é como acontece no 3. No 3 também é dessa forma. Você é filho de alguém que cresceu, foi criado dentro do vault. E você nunca viu o mundo lá fora, no 3, no caso, né? O 1 não, o 1 já tem aquela lance da coisa tribal. Uma coisa mais tribal. Minha cabeça ainda, vocês falando aqui, minha cabeça ainda ficou lá no AeroQuest. No Shadowrun. Eu tava lembrando aqui em relação tu foi comer, né? A maneira... Ficou perdido aí. Você conhece a expressão comigo que fiquei triste? Você fica bem cheio e você entra naquele momento zen. Show. Tu é doido, cara, esse sanduíche é muito grande, muito bom. Que bom, feliz. Você achou assim, ele conversa perfeitamente, o pão com a carne, os molhos, acompanham. É o meu favorito. O meu favorito é o de porco. Agora o Chewbacca é exagerado, né, cara? Grandão, é pra quem tem fome. É o meu favorito. Cara, eu ainda fiquei com a cabeça lá no Shadowrun, lembrando de como era vista a dinâmica na época que foi criada, havia essa dicotomia, né? Sei. Entre o que era natural e a tecnologia, a natureza e a tecnologia. E havia essa preocupação ambiental, trazia muito essa ideação de que a natureza ia se vingar, né? E no Shadowrun é muito isso, a magia voltar é meio que a natureza se vingando, né? Ela dando a volta por cima. Se for pensando assim, eu acho que se ele fosse feito hoje em dia, ele teria outras dinâmicas, como a questão dessas culturas que se fortalecem com volta da magia, né? Uma cultura nativa, nativa americana, essas coisas. Eles acabam adquirindo poder dentro da dinâmica da nossa tecnologia, da nossa sociedade. Do mesmo jeito que o D&D, ele continua sendo feito hoje em dia. Estamos na 6ª edição. Eu tenho a 2ª edição dele. Shadowrun continua atualizando. Pois é, já tá RPG. Mas ele foi refeito ou foi dado continuado? Ou seja, então ele tem uma coisa meio retrofuturista hoje em dia. Sim. 2ª edição, ele é... Se eu não me engano, se passa em 2054. Né? E hoje em dia, deixa eu dar uma procurada aqui, mas hoje em dia tá bem o que eu vejo muito é isso, eles fossem feitos hoje em dia, ia ter essa visão também de outras tecnologias e não apenas magia, em de que aqueles povos tinham outras tecnologias, que essas outras tecnologias, se tivessem tido chance de se desenvolver, funcionariam diferente, resolveriam os problemas de maneira diferente, resolveriam problemas diferentes, né? Sim. 2080. A nova versão de Shadowrun é em 2080. Então... Aí teve um salto, né? Não foi só continuar, teve um salto temporal. Não, né? É porque já é a 6ª edição. Mas eu digo assim, ele não correu o tempo junto o tempo junto com as edições. Então, foi. Então, minha matemática aqui não tá batendo, não. É porque a 2ª edição era no ano de 2050, 2054. É porque... E aí a 3ª edição foi pra 2060.
Aí o Macho, é quarto, porque se quinta... você for olhar, a base desses jogos é década de 80, não, 70. Eu refiz as contas, realmente faz mais de 30 anos que o jogo foi lançado. É da década de 80. Pois é. E Da assim, década de 80. pronto, aí eles lançaram. Então, 2022 era muito longe. A gente já tá em 2020, 2019, ela vai pular pra 2020. E não tem nada disso, como o Cyberpunk 2022. Tem. Tá tudo aí. A gente se acostumou a achar natural. Mas tem. Não, pouca coisa, mano. Não cara, tem ninguém as com tecnologias- implante Isso aqui, de velocidade. Isso aqui era algo absurdo. Claro, era mesmo. E sim, tem pessoas com implantes. Com implante de velocidade pra sair correndo a 80 km por hora. Mas aí Isso é tá relativo. levando... Que isso... Isso é relativo, porque a gente fez as Eu vou ter um extrapolações. problema com esse bêbado hoje. Não, viu? porque ó, a gente fazia extrapolações em cima das tecnologias que a gente achava promissoras na época. Agora a gente tem o doping genético alcançando lugares que a gente não imaginou que alcançaria tão cedo. Né? Claro, A gente tem implante sim para regular o nosso sangue, para evitar que a gente tenha um infarto. A gente tem chips. A gente já tem animais de estimação com chips. Em algum lugar no mundo, com certeza, essa tecnologia é usada em crianças também. Né? A estrutura política que acontecia em um mundo cyberpunk é isso, sem tirar nem pôr, tá acontecendo. Eu sei, Né? As tecnologias estão aí. Eu sei, tá Né? entendendo. A de internet, né? De Só não é algo comunicação. tão visual. Não é como naquela época, assim, como você vê, porque principalmente no Cyberpunk, os implantes são principalmente algo para melhorar de forma ofensiva geneticamente falando, né? Tipo, que era a questão do jogo, né? É porque aí a gente tá levando pro lado da fantasia, né? Sim, mas eu digo desse parâmetro, né? Tipo, chegou 2022 e não é tá chegando e não é exatamente, se bem que muita coisa pode mudar daqui pra lá, né? E não é exatamente com essa visão de carros voando, enfim, né? Porque são várias visões de futuro que a gente teve, né? Tem, por exemplo, Os Jetsons. Jetsons, né? Tem a questão dos Jetsons, mas, por exemplo, Neuromancer, que também é da década de 80, as viagens eram pela estratosfera. As viagens eram feitas pela estratosfera. A pessoa ia lá pra estratosfera e depois descia no E o que, país. de uma certa forma, é quase isso, né? Como a gente faz, assim... Já é avião ainda, né? Não, mas eu digo assim, tem aviões que alcançam uma altitude, né? Meio abstrata para se ter uma vantagem, né? Eu sei. Pois é. Eu não sei mais. Sabe mais nada. Ninguém sabe mais de nada, meu filho. O mundo do jeito que tá hoje. Tem como a gente saber de mais nada, não. Todas essas previsões também, elas foram antes de determinados saltos tecnológicos. Não tinha como ninguém adivinhar a relevância da internet, assim, a maneira como ela se desenvolveu através de redes sociais. Voltando um pouquinho ao assunto, novamente. Eu conheço um pouco mais de RPG por jogos digitais. E assim, acabo descobrindo um pouco mais do passado deles, né? Mas assim, tem uma série chamada XCOM. Certo. Não tem uma série chamada XCOM? Tem. Que tem um jogo de tabuleiro, RPG e tudo. Tem. E saiu vários jogos de estratégia, entre RPG também. Tem o XCOM, Enemy Unknown, uma coisa assim. O Enemy Unknown. Que se passa na década de 50. Certo. Né? Década de 30. E achei a ideia fantástica, porque não sei se tu já chegou o The Burial, que é em terceira pessoa? Não é o Enemy Unknown, não. É o XCOM The Burial. Tipo, esse aí, acho que é esse aí. Tipo, o escritório não, tipo o setor responsável por alguma coisa. Por abdução de extraterrestre. Cara, e é muito bacana porque tecnologias que eles aprenderam, eles usam contra, sabe? E é muito legal você ver um cara tipo chapeuzinho anos 30, se liga com a 12 e aí tá andando com um relógio que faz alguma coisa especial, se liga. Eu acho essas ideias
fantástico. meio um inspetor bugiganga, mas tudo bem. Mais ou menos, é porque o inspetor ele é um robô, né? Sei lá, um ciborgue, eu não sei muito bem o que a porra do inspetor bugiganga é. Foi reconstruído. Tipo, enfim. É como se ele usasse. O que o inspetor bugiganga eu o bugiganga. nunca me preocupei muito. Ele com certeza é um agente de alguma coisa que foi reconstruído. Isso pra mim nunca me despertou muita curiosidade. O que sempre me despertou curiosidade é o que é que a sobrinha dele é. Porque, primeiro, sobrinha, né? Cadê esses irmão ou irmã dele? Não, ela é obviamente um agente da mesma agência que contrata o inspetor bugiganga e sabe o quanto ele é instável psiquicamente, quanto tem problemas. Olha, conseguiram consertar e vá lá, melhorar né, o corpo dele. Se você quiser considerar aquilo uma melhoria. Mas a mente dele ninguém consertou não, porque aquele cara tem problemas. Pois e aí colocaram um outro operativo trabalhando junto com ele pra conseguir fazer com que ele fosse útil. Gastaram dinheiro naquele cara. Gastaram muito. Acabou na metade, inclusive. Porque a gente vê que tem muito item improvisado. É igual o Robocop novo. Aquela mina é estranha, eu não confio nela. Sério, eu quero saber o que é. Não é uma criança pra começo de conversa, não é. Eu quero saber o que é a sobrinha do inspetor bugiganga. Rapaz, será que é... Ele, eu não me importo. Ele não me desperta curiosidade. Será que é um agente... E um cachorro infiltrado. Será que é um agente que eles usaram o corpo de uma criança morta e trocaram o cérebro? Não, pra pensar que ela pode ser um modelo mais moderno da mesma coisa que fizeram com o inspetor bugiganga. Ela também foi reconstruída. Se for não, mais antigo. Porque ela passa por um ser humano. O inspetor bugiganga, desculpa, ninguém acredita. Mas aí é que tá. Se ela fosse um modelo mais moderno, ela ia tentar usar todas as ferramentas e ferramentas melhores e não ia precisar do inspetor bugiganga. Como assim, questão de verba? E você tem que entender, que ela obviamente está pensando bem. Não, ela notável bem, pensa bem. Bem demais pra criança que ela finge ser. Certo? Eu tenho 2 filhos daquela idade, eu sei o que eu estou falando. Mas o inspetor bugiganga não. Então eles obviamente assinaram contratos bem diferentes sobre as modificações corporais que foram feitas. Eu acho que não teve nem contrato, viu? Eu acho que ele não, agora o dela com certeza. Tá muito na ela olhou, isso não, eu posso até aceitar ficar parecida com a criança, mas vocês não vão enfiar um desentupidor de pia, uma metralhadora, um patinho de borracha em mim, não vão. O inspetor bugiganga olhou aí, sei lá, eu confio em vocês. O que a gente tá falando disso mesmo? Eu não sei. Destruiu a minha infância esse cara. Esse bêbado. Eu não sei. Mas vocês chegaram a ver um desenho chamado Turbotin? Turbotin? Por quê? Como assim? Tu sabe qual é? Se identifica, mano. Não, é porque é mais ou menos um desenho da mesma época. Mas tu se identifica com o Mega Man. Tô esperto, viu? Turbotin é de um garoto que se transformava num carro. Aliás, ele se transformou num carro, ele se tornou um carro. Não, mas eu tô te perguntando por que você tá me fazendo lembrar disso. Tu lembra? Agora eu lembro, né, cara? Você traz a conta, por favor? Cara, não é da minha época, não cheguei a assistir, mas assisti algumas reprises. Rapaz, de alguns desenhos tipo Herculoides. Ele sofreu um acidente de carro e aí entrou com um carro. Isso tem na abertura. Não, puxa no YouTube a transformação dele, cara. Ele tá sofrendo. Tá sofrendo. A gente vê que ele tá sofrendo. E aí um momento depois ninguém se importa, a aventura continua. Peraí, vamos fazer. Pois é, exatamente. É assim, tipo, é horrível. Ele sofreu um acidente. É horrível, eu vou ter pesadelo com isso. Isso é pior que clown porn. Não, cara. Isso é pior que clown porn. Mas ele sofre um acidente. Você não quer saber o que é clown porn? O quê? Não põe no Google clown porn. Clown o quê? É horrível. Clown? Você não quer saber. Clown, de palhaço. Continua. Não, você não quer saber, cara. Não vou botar, pode ter certeza. Ele sofre um acidente, entra no laboratório, acidentalmente entra numa máquina junto com o carro, por conta desse acidente.
E aí, a máquina meio que funde os dois. Toma essa, Jeff Goldblum. Ele funde junto com o carro. E aí, ele tá com a consciência dele, mas ele é um carro agora. Mas ele não se destransforma nunca Ele mais. não se destransforma nunca mais. E aí, pois é, que merda. E aí as pessoas usam ele e tudo mais, vão pra fazer aventuras com ele. Que bosta, né? Pois é. Que bosta em alto grau. Pois é. Esse é o Turbotin. Caralho. Cara, tinha uns desenhos eu muito gosto muito do coisa agora. Embora tem coisas que não façam muito sentido. Eu gosto muito do Rick and Morty. É legal, cara. Hã? Ele não faz sentido. Em algumas coisas não faz sentido. Ele trabalha com falta de sentido, né? Intencional. Não, mas também tem muitas coisas que ele também faz sentido, né? Mas não, enfim. é porque ele é irônico em relação a coisas, a vida não fazer sentido. Né? E a questão do politicamente correto também é foda pra caralho, que ele pega bem pesado.